Olá amigos, satisfação em retornar à gravação da lição da semana, falando sobre uma mensagem que vale a pena ser compartilhada. Hoje o estudo de quinta-feira, de 17 de setembro, o apelo final de Deus. Deus se preocupa muitíssimo com a salvação das pessoas e Ele deseja fazer apelos que possam representar salvação para todas as pessoas. E esse apelo muitas vezes não é atendido, ou esses apelos não são atendidos pelas pessoas. Cabe então aos mensageiros estarem falando a tempo e fora de tempo para que as pessoas possam se conscientizar da urgência da mensagem. Num navio que naufragava no Oceano Pacífico, ali estava a ponto de naufragar, de ir para o fundo. Só havia um barco salva-vidas na água, os outros haviam se afastado, e aquele barco então estava ali próximo do navio, e o comandante com os tripulantes, os marinheiros que estavam ali no último barco, porque o comandante é sempre o último a deixar o navio, ele percebeu que havia uma mulher que estava lá em cima segurando na grade, na ponta do navio. E o comandante apelava para ela dizendo: Senhora, pule na água que nós a salvaremos e a colocaremos no bote são e salva. Ela gritava desesperada de medo, dizendo: eu não consigo pular. O comandante disse: Senhora, a senhora não pode demorar muito, nós estamos correndo perigo. O navio vai afundar dentro de poucos minutos e ele vai para o fundo, e quando o navio afunda, ele faz um redemoinho e ele leva tudo que estiver num raio de 30 metros, leva para o fundo. A senhora precisa pular. E aquela mulher então, ela com tanto medo, com pânico que ela estava, ela dizia: espere mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eu vou tomar coragem. Finalmente o comandante fez o último apelo e disse: Senhora, não podemos esperar mais. Se a senhora não pular, nós não poderemos esperar a senhora. E aquela mulher então disse: um momentinho só. O comandante percebeu que o navio já estava a ponto de submergir, de ir para o fundo. E ele disse: Senhora, não dá mais para esperar. Deu ordem aos marinheiros que remaram e se afastaram do navio. E eles puderam ver aquela mulher gritando: voltem, eu agora estou com coragem, eu vou pular. Mas era muito tarde. O navio foi para o fundo, levando também aquela mulher, que acabou morrendo porque rejeitou o último apelo para ser salva. O desejo divino de salvar o ser humano, ele é grandioso. E desde a queda de Adão, Deus tem feito os maiores esforços para salvar o ser humano. Jesus nascendo nesse mundo foi o grande cumprimento da promessa de salvação feita lá no Éden. O seu retorno ao céu, assim como intercessor, foi assim um tempo para que o ser humano pudesse ouvir o último apelo de Deus. Entre Jesus subir para o céu e Jesus voltar, ele deu esse tempo, Deus deu esse tempo para que o ser humano pudesse então ter tempo para se arrepender, ter tempo de ouvir o último apelo e então se salvar, ou estar em salvação. Jesus se tornou o farol para iluminar a vida de milhões de pessoas que estavam em trevas. E essa luz precisa ser aproveitada, mostrando o caminho que a pessoa deve então seguir. Numa certa manhã, numa das praias de um país, amanheceu coberto de cadáveres. 200 mortos, pelo menos, estavam naquelas praias, trazidos pelas ondas. É que à noite aconteceu um problema muito sério. O homem que controlava o farol, ele se embriagou à noite e acabou caindo e acabou dormindo. E ele não acendeu o farol. Um navio que navegava por aquelas águas, sem ter a direção do farol, ele penetrou num lugar assim que achava que era o melhor, mas era um lugar que havia muitas pedras. E o casco deu de encontro com uma rocha pontuda, abriu um rombo no casco do navio e aquele navio naufragou. 200 vidas pereceram, porque não havia o farol para iluminar o caminho. Por isso que podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o farol. O livro do Apocalipse, ele acende o farol da profecia para que nós possamos assim ver o mar desta vida e ver que onde nós estamos navegando. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou a luz. A palavra de Deus também é a luz. As profecias também são luzes que nos direcionam para o caminho certo. O Apocalipse tem as profecias
que funcionam como um farol para mostrar em que ponto da história nós estamos navegando. Deus está desejoso de nossa salvação e por isso Ele não perde tempo em fazer com que as pessoas deste mundo tenham conhecimento de que existe um apelo a ser feito ou está sendo feito, porque Deus sabe que a grande batalha será a batalha da adoração. O diabo não vai perder tempo e vai então impor um sistema de adoração que poucas pessoas, assim, se negarão a aceitar esse sistema de adoração. E aqui nós temos a pergunta número 8 da lição, que é o seguinte, que focalizando o Apocalipse 14 nessa semana, as 3 mensagens angélicas. E a pergunta 8 diz o seguinte: que lição sobre Babilônia espiritual Deus nos apresenta em Apocalipse 14? E diz assim, vamos ler os textos referentes a isso, para que nós possamos entender. Então, que lição sobre Babilônia espiritual Deus nos apresenta no Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, verso 8 diz assim: e o segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que deu a todas as nações a beber do vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 3, então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher, montada numa besta cor de escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundícia de prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico que dizia a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Apocalipse 18, de 1 a 4 diz assim, João disse, depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, porque todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Queridos, então para a pergunta que lemos, a pergunta número 8, que perguntava que lição sobre Babilônia espiritual nós temos em Apocalipse 14. A resposta é, a lição é que Deus nos mostra que Babilônia espiritual é um sistema religioso com falsas doutrinas. E que esse falso sistema religioso envolveu o mundo inteiro com suas doutrinas. Ou seja, se prostituiu com os reis da terra. Deus, inclusive, faz um apelo até carinhoso, pedindo que as pessoas saiam de Babilônia. Queridos amigos, no passado, Babilônia era o centro da adoração ao sol e centro da idolatria, com o falso ensino sobre a imortalidade da alma. Os babilônios ou os caldeus, eles acreditavam na imortalidade da alma, de que havia uma entidade no ser humano e quando a pessoa morria, essa entidade flutuava e ficava então como se fosse um espírito. Eles chamavam de alma, a imortalidade da alma. Dizia, a alma é imortal, a alma nunca morre. E daí se derivou outras teorias e outras doutrinas sobre a reencarnação e assim por diante. Nos tempos modernos de hoje, nós temos um sistema religioso que assumiu essa posição que era defendida em Babilônia, ou seja, assumiu de forma espiritual e incorporou em suas doutrinas muitas práticas de Babilônia do passado. Por isso que Deus chama esse sistema religioso de Babilônia espiritual. Uma mulher sentada numa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso tudo é simbólico e representa uma igreja. Mulher é o símbolo de igreja no Apocalipse. E essa mulher, esta igreja, ela contaminou todas as pessoas da terra com as suas doutrinas, ensinando erros, exaltando a figura humana ao invés de exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entender, Deus está fazendo um apelo, dizendo, existe um sistema religioso que é um sistema de adoração falsa. Esse sistema a Bíblia chama de Babilônia.
Então, as três mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. A segunda mensagem angélica diz: caiu, caiu Babilônia. Percebam que Deus está fazendo uma progressão através das profecias. Está dizendo que devemos adorá-lo e que devemos tomar cuidado com o sistema religioso falso que vai impor uma adoração para as pessoas. Pergunta número 9 da lição. Diante da mensagem dos três anjos, quem disputa a adoração de acordo com Apocalipse 14? Vamos então à resposta? Apocalipse 14, versos 7, 9 a 11. Dizendo com grande voz, o anjo dizia com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse é o primeiro anjo dizendo: e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Seguiu-se a este anjo um outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E por fim seguiu o terceiro anjo, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão direita, também essa pessoa que recebeu esse sinal na fronte ou na mão direita, esta pessoa vai também beber do vinho da ira de Deus, que se acha preparado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E diz o Apocalipse: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem o sinal do seu nome. Então, para a pergunta, diante da mensagem dos três anjos, quem disputa a adoração? Resposta: os versos que nós lemos nos falam da adoração a Deus ou a besta. Quem está disputando a adoração por trás da besta, que é um sistema religioso, está o próprio diabo. Então quem está disputando a adoração é justamente o diabo. Uma escolha errada levará para a adoração ao dia falso, a adoração à besta e a adoração a quem não deve receber a adoração. E por consequência, receberá os castigos previstos na profecia. Queridos amigos, nós temos que tomar uma posição muito séria diante de uma mensagem que vale a pena compartilhar. Desde a rebelião de Lúcifer no céu, o assunto principal do pecado está ligado fortemente ao tema da adoração. Lúcifer no céu quis adoração e se rebelou contra Deus. Lúcifer queria adoração no Éden e fez Adão e Eva pecar. Lúcifer queria adoração durante toda a história do povo de Israel e o levou à idolatria. Lúcifer queria adoração quando Jesus nasceu e começou o seu ministério e tentou Jesus no deserto da tentação. Lúcifer queria adoração quando levou as pessoas a matar Jesus. Lúcifer quer adoração agora, para impedir que as pessoas se preparem para a segunda vinda de Jesus. Então eu pergunto para você, essa mensagem vale a pena ou não compartilhar? É claro que vale. Nós estamos dentro de uma janela profética. Deus abriu a cortina para nos mostrar o que vai acontecer no tempo do fim. Diz a Ellen White o seguinte, no livro Profetas e Reis, na página 715. Assim como os exilados de Israel estavam em Babilônia e ouviram a mensagem: sai do meio de Babilônia, e eles saíram e foram para a terra prometida. Assim, os que temem a Deus hoje estão aceitando a mensagem para retirar-se da Babilônia espiritual e logo devem permanecer como troféus da graça divina na terra renovada, a Canaã celestial. Então, Deus está fazendo um apelo para que seus filhos possam ajudar aqueles que ainda não conseguem enxergar que um sistema religioso falso vai assim impor uma adoração e levar as pessoas ao erro. Nós hoje temos que ter muito carinho com as pessoas de todas as religiões, mas é preciso olhar a palavra de Deus, é preciso olhar o que Deus fala a respeito de adoração. Há muitas pessoas sinceras em vários credos, mas se a pessoa não estiver, como diz a Bíblia, guardando os mandamentos, não para se salvar, mas porque já é salvo em Jesus, essa pessoa consequentemente vai estar assim no lado errado. Sabe o que devemos fazer hoje? Devemos ficar atentos com aquilo que está acontecendo no mundo, com aquilo que as profecias estão nos mostrando. Então, a lição de número 12 nos mostrou que existe uma mensagem que vale a pena compartilhar.
É a mensagem que fala da adoração a Deus e da adoração falsa que vai surgir num futuro muito breve. O sistema religioso que vai assim impor uma adoração falsa, vai trocar a adoração a Deus no sábado pela adoração a Deus no domingo. Daí você já pode imaginar de que sistema religioso eu estou falando. Não vale agora a pena, não temos tempo para entrar em detalhes sobre a questão do sistema religioso, mas os senhores já com certeza sabem de que sistema religioso eu estou dizendo. Temos que ficar atentos. Deus nos dá mensagens preciosas e somente aqueles que ficarem atentos podem, assim, se ver livres assim, de estar envolvidos e enredados numa adoração falsa. Um navio colocou um anúncio de que precisava de um rapaz para o telégrafo e que deveriam se apresentar os candidatos às 9 horas da manhã, no dia seguinte, no porto de número 52. Lá estavam os rapazes todos, às 7 horas da manhã, aquele monte, quase uns 500, esperando para serem entrevistados ali naquele local. Cada um recebeu uma senha. Quando chegou perto das 9 horas, lá estavam aqueles moços conversando, algumas moças também, se candidatando à vaga de telegrafista do grande navio, assim, um transatlântico. Quando deu 9 horas, um rapaz chegou por último, olhou todos que estavam em redor. Ali estava a porta do comandante, ele abriu a porta, entrou e todo mundo ficou impressionado. Como é que é isso? Esse camarada chega por último aqui e já entra na sala do comandante sem ser chamado, sem pegar senha, sem nada? E o rapaz ficou quase 1 hora conversando lá com o comandante. Quando saiu, o comandante apertou a mão dele e disse: parabéns, a vaga de telegrafista é sua. Todos os rapazes chegaram perto da porta do comandante, visivelmente alterados e nervosos. Comandante, que é isso? Que falta de respeito! Nós chegamos cedo aqui para a vaga, queremos ser entrevistados, o senhor, esse camarada entra, chega por último e entra e o senhor dá a vaga para ele? Nós não aceitamos isso. O rapaz disse para todos: vocês não ouviram o toque? Qual toque? Alguém ouviu algum toque, alguma buzina, alguma sirene? O rapaz disse: não, eu não me refiro a esse toque. Eu me refiro ao toque do telégrafo que foi passado. Enquanto vocês estavam conversando, eu me aproximei aqui do navio e eu ouvi o toque que dizia o seguinte, era o toque de um telegrafista dizendo o seguinte, batendo ali no telégrafo. E aquela mensagem dizia: se você é candidato à vaga de telegrafista, entre pela porta do comandante nesse instante para a entrevista e a vaga será sua. Eu ouvi a mensagem, entrei e ganhei a vaga. Obrigado, capitão, será um prazer trabalhar com o senhor. Todo mundo ficou de queixo caído. O rapaz foi embora feliz, enquanto todos abaixaram a cabeça desanimados. Estavam desatentos aos sinais que deveriam estar atentos, como telegrafista. Por isso, a mensagem que nós temos que passar para o mundo é uma mensagem que vale a pena compartilhar. Fiquemos atentos e que Deus nos abençoe para que nós possamos então ser instrumento de luz para iluminar a vida de muitas pessoas que vão precisar dessa mensagem. Deus te abençoe. Amém.